Olá, povo de Deus, apresentação do Senhor, dia 2 de fevereiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de Malaquias 3, de 1 a 4, Hebreus 2, de 14 a 18 e Lucas 2, 22, 40. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? Quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos mais antigos. Quando Malaquias fala isso, pensa em responder ao desânimo do povo que manifestava um desencanto vendo exploradores e opressores, mesmo prejudicando os outros, levando sempre a melhor e ainda sendo respeitados. Aí o profeta disse que o Senhor intervirá promovendo uma nova organização, onde até o culto poderá ser realizado com oferendas justas. Por isso, os levitas do templo são os encarregados de anunciar a chegada de Javé para julgar o comportamento da sociedade injusta. O anjo precursor dessa nova ordem foi associado a João Batista, o precursor de Jesus. Hebreus 2, 14 e 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Na linguagem direta e objetiva da carta aos Hebreus, vemos hoje uma afirmação que define bem a missão de Jesus entre nós. Ele não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão, isto é, conosco. E por causa disso, ele tomou a nossa carne sem fingir que era humano, mas assumindo verdadeiramente nossa condição humana, sofrendo como sofremos, vivendo como vivemos, e dessa forma ele adquiriu credenciais para agir em socorro da humanidade, pois entendia bem de seus problemas, de suas limitações. Lucas 2, 22, 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas, 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor,
conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada, vivera 7 anos com o marido, depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas deixa claro que Jesus cumpriu todos os ritos próprios do seu tempo, pois Maria e José cuidaram de todos os aspectos para que ele tivesse uma vida normal, como todos de sua época. Portanto, 40 dias depois do nascimento de Jesus, tempo prescrito para a purificação da mãe e do menino, Jesus é levado ao templo. A apresentação tinha algo de consagração do primogênito ao Senhor. No caso de Jesus, era dar de presente a Deus aquilo que ele mesmo nos dera de presente. Mas era importante mostrar que Jesus era todo de Deus. Como nos diz o exegeta Shekel, em Simeão, o Primeiro Testamento se alonga para se unir com o segundo, estica o pescoço para ver a personagem que chega. A esperança alimentou sua vida, a expectativa alimenta sua velhice, não o deixando morrer. A esperança funda-se em muitas profecias e na expectativa de uma promessa pessoal do Espírito Santo. No Primeiro Testamento, ver a salvação pode significar simplesmente assistir a uma ação salvadora de Deus. Pode equivaler a desfrutar dela. Em Simeão se acumulam os significados. Ver é ter nos braços, desfrutar, porque a salvação é o Salvador. Certo de um futuro esplêndido que começa, pode morrer tranquilo, como se fosse a alforria de um escravo. Simeão fez a passagem do Primeiro para o Segundo Testamento antes de morrer. Por isso pôde dizer, nunc dimittis, ou seja, agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Ou simplesmente, agora, adeus. Porém, Simeão sabe que a simples presença do Salvador pode significar um divisor de águas entre os que verdadeiramente esperam o Messias, ou seja, os pobres que depositam nele sua esperança, e aqueles que, acomodados em seu status quo, preferem viver na escravidão do poder a ter de abrir mão desse seu modo de vida. E como tudo na lei judaica exigia um testemunho mínimo de 2 pessoas, Lucas ressalta a presença de uma anciã, Ana, que ao lado de Simeão também esperava ver a libertação. A festa da apresentação é, portanto, a festa dos pobres, que finalmente podem cantar os cânticos da libertação, pois chegou para eles
aquele que eles esperavam. O nosso texto termina dizendo que José, Maria e Jesus voltam para casa em Nazaré da Galileia, onde Jesus vai ter uma vida normal, crescendo em estatura e sabedoria e sempre contando com a graça de Deus. E hoje também em muitos lugares se celebra a festa das luzes, a festa de Nossa Senhora das Candeias ou Candelária. Um beijo no seu coração.